Saudações, meus queridos irmãos que nos acompanham nesse apostolado de liturgia. Nós queremos dar continuidade falando um pouco sobre as partes da Santa Missa. E hoje dar sequência falando um pouco da aclamação do Evangelho e da própria proclamação do Evangelho, que compõe aí a liturgia da palavra e é também o ápice, né? A parte mais importante da liturgia da palavra. Não que as outras tenham menor importância, significância, na verdade, mas é que o Evangelho é para nós a própria palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo falando conosco, né? É anunciando a boa nova. Proclamar a palavra de Deus, o Evangelho especificamente, a boa notícia, a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, é agir, é ser sinal do próprio Cristo, né? Então, nós entendemos por que o Evangelho tem uma ênfase e tem uma elevação maior que as demais leituras que acontecem durante a Santa Missa, né? No caso da liturgia da palavra. É aí que entendemos um pouco essa relação entre o Evangelho e as outras leituras, que é uma relação de iluminação. Nós falávamos nos vídeos anteriores que o Antigo Testamento, né, é a Antiga Aliança, mas que o Novo Testamento dá luz para entender. Então, há uma relação de complementariedade aí, né? O Evangelho faz com que nós entendamos as cartas dos apóstolos, o Apocalipse, os Atos Apóstolos, mas também o Antigo Testamento, pois é no Evangelho que se realiza as promessas do Antigo Testamento, né? Então, há aí essa relação e por isso da sua grande importância no meio de nós. E, claro, como eu já falei, né, é também o próprio sinal, a presença de Jesus falando conosco do mistério da salvação, tá bom? Bom, e nós precisamos, claro, tomar consciência dessa realidade para bem viver, né? E o Evangelho ele é acompanhado, né, de um rito chamado rito do Aleluia ou aclamação ao Santo Evangelho, né? A aclamação que nós conhecemos, né? Esse rito, por mais que esteja sempre acompanhado do Evangelho, é um rito independente e é um rito por si só, né? De forma que esse rito é um rito próprio, pois os fiéis ali reunidos saúdam a palavra de Deus que irá ser proclamada, e por isso do canto do Aleluia ou do rito do Aleluia, né? Ele antecede sim o Evangelho, mas é essa saudação. O rito do Aleluia, a aclamação, ele é um rito de saudação a Cristo, Verbo encarnado, que se faz palavra no meio de nós e que dirá para nós aquilo que é salutar para a nossa vida cristã. Então, nós precisamos entender esse rito da aclamação, porque senão fica só um canto do aleluia qualquer, mas antes é uma saudação que temos à palavra. Bom, algumas normas litúrgicas, né? Esse aleluia de que falei na aclamação, ele é gradual. O que isso significa? O coro entoa o aleluia e o povo responde igualmente com o aleluia. E aí pode então ser recitado ou cantado, que é o preferível na liturgia, se cantar a aclamação, né? Ao menos nas missas solenes, nas missas cantadas, digamos assim, né? Para usar uns termos mais antigos até mesmo. E então pode ser cantado um refrão, né? Que seria um versículo ou do Salmo, né? Ou do próprio Evangelho que vai ser proclamado, né? E aí volta-se então a cantar o Aleluia, né? Bom, na quaresma se omite esse Aleluia, né? Só para lembrarmos dessa realidade, pois nós não saudamos com esse júbilo, né? Esse Cristo, pois ele para nós tem uma outra significância dentro desse tempo litúrgico que é a quaresma, né? Bom, preferencialmente é cantado a aclamação, né? E o Evangelho também
tem a opção de ser recitado ou cantado. Isso vai a julgamento de quem vai proclamar a palavra, né? Que se canta ou se recita, ou até mesmo faz o anúncio cantado e proclamação recitada do Evangelho. Bom, é tão importante que o Evangelho tem um próprio livro. Como nós tínhamos o lecionário, é o livro das leituras da Palavra de Deus, nós temos também o livro dos Evangelhos, também chamado de Evangeliário. E ele, antes da proclamação do Evangelho, fica sobre o altar, pois mostra essa unidade que deve ter a palavra e a Eucaristia, né? Como nós somos alimentados na Santa Missa, tanto da palavra de Deus quanto da Eucaristia, né? Lembremos aquela frase que eu já disse sobre Santo Agostinho, nós precisamos também aprender a comungar da palavra de Deus, e que a palavra de Deus não é menos importante que a Eucaristia, muito diferente é que a palavra de Deus e a Eucaristia são presença de nosso Senhor Jesus Cristo no meio de nós, de formas diferentes, mas são presenças. Bom, esse rito de tão importante, ele é acompanhado também de uma procissão. Aquele que vai proclamar o Evangelho sai do seu lugar e vai em procissão e acompanhado de alguns sinais, então vela, turíbulo, quando a próprio caráter da liturgia pede, né? Uma missa mais solene, por exemplo, né? Ou até mesmo se tem um turíbulo, então usa-se também neste momento. Mesma coisa, o uso de velas, né? Também há outros sinais que podem acompanhar, mas esses são os mais comuns entre nós. A proclamação, ela é diferente das leituras, que é feita, é um ministério laical, né, digamos assim. A proclamação do Evangelho já é do ministro ordenado. Primeiramente, o diácono, né, ele tem a precedência na proclamação do Evangelho, então se ele estiver na celebração, é ele quem proclama. Caso contrário, é algum outro concelebrante. E por fim, se só haver o presidente da celebração, que é um ministro ordenado ali, um sacerdote no caso, então o presidente da celebração que proclama o Evangelho. Mas é sempre feito por um ministro ordenado, nunca por um ministro leigo, né? Bom, e como que esse rito é feito? Esse rito é feito da seguinte forma, terminadas as leituras, né? Então, se houver a segunda leitura, terminada a segunda leitura, se não o salmo, né? O povo fica de pé, o canto, inicia-se o canto, então, do Aleluia. Se tiver o turíbulo, deita-se incenso no turíbulo, né? O presidente da celebração deita-se o incenso. Caso contrário, o diácono ou aquele quem vai proclamar se dirige à mesa da palavra. Então, o diácono, no caso, pede a bênção ao presidente da celebração, ou então outro sacerdote se aproxima do altar, né? Diz as palavras prescritas. Se tiver o evangeliário, pega o evangeliário e vai em procissão até a mesa da palavra. E da mesa da palavra, proclama-se o evangelho. Primeiro, com a saudação ao povo, o Senhor esteja convosco. Depois, o anúncio do título do evangelho. Então, proclamação do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, São João, São Lucas, São Mateus, São Marcos, qual é um dos 4 evangelistas que será proclamado naquele evangelho. O evangelho pode ser cantado ou rezado, como eu já disse aqui, né? E é terminado com uma aclamação, e todos nós também respondendo, assim como é as leituras, né? Palavra da salvação, graças a Deus. Bom, logo em seguida, então, há o beijo, o rito do beijo do Evangelho. No caso de haver o bispo na celebração, é ele quem beija. No caso contrário, aquela própria pessoa quem proclamou o Evangelho, que dá o beijo no livro dos Evangelhos, né? E no caso do bispo celebrar e ser uma missa solene, como é a missa dominical ou as solenidades, né, o bispo pode abençoar, e só o bispo pode abençoar o povo com o livro do Evangelho. Como sendo o livro do Evangelho um sinal de Cristo,
ele também pode ser portador também da bênção. Esse sinal também deita-se para nós a bênção de Deus. Cuidado, não aclamemos a palavra com palmas neste momento da bênção. Nós precisamos agir conforme nós agimos no momento de bênção, né? Inclinando a cabeça e traçando sobre nós o sinal da cruz. Né? Como disse nosso bispo aqui de Piracicaba, a palavra de Deus não é um ícone, né, para ser aplaudido. Né? Então nós precisamos tratar as coisas como elas são. Que o Senhor abençoe, que você possa viver a liturgia da palavra santamente, para que ela se torne fruto para a sua vida cristã. Faze bem e Deus abençoe você.